bem-vindos! Estamos começando mais um programa Crianças em Movimento, o seu programa semanal da web para quem gosta de assuntos ligados ao mundo da criança e do movimento. Um programa leve, descontraído e que quer compartilhar muito conhecimento com vocês. Por isso, essa dupla que está junto comigo, sim, ela, primeiramente, Cláudia Barros, fundadora do Movimento Mirim. Seja muito bem-vinda, Cláudia! Oi, gente, que prazer estar aqui novamente, que delícia, né? Hoje a gente vai ter mais uma conversa muito bacana, muito diálogo aqui. Eu acho que vai ser incrível novamente. Sem dúvida, sem dúvida. Ela diretamente do Rio de Janeiro, professora Renata Rodrigues. Seja muito bem-vinda, minha querida. Olá, Marcelo. Olá, Cláudia. Essa conversa de hoje vai ser uma super conversa, porque o nosso super convidado vai arrasar. Eu estou super feliz que vai ser um brinde para toda a nossa audiência, essa presença que a gente está tendo hoje aqui. Sem dúvida nenhuma. Bom, para completar essa dupla dinâmica aqui, eu que vos falo, Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta, consultoria esportiva, mas como eu sempre falo toda semana, programa bom, tem convidado especial, gente, sim, diretamente de São Paulo, ele, o doutor Wagner Tatsuya, pediatra infantil, vai estar aqui conosco, seja muito bem-vindo! Obrigado, professor Marcelo, obrigado, professora Cláudia, obrigado, professora Renata, pelo convite. Muita honra e muito nervoso também, muito ansioso com vocês. Pode ficar tranquilo, 12 por 8, pode ficar relaxado, Wagner. Eu vou até pedir, a pedidos até, eu vou tirar o doutor, nós vamos abater Isso, eu agradeço. Wagner. Estamos gravando esse programa no dia ensolarado aqui pela nossa manhã, então, de uma forma bem descontraída, a gente vai tirar o doutor a pedido e vamos só pelo Wagner. Tá bom, galera? Você que vai estar nos ouvindo aí, meus queridos, compartilhe, divulgue. Já são praticamente quase 2 meses desse projeto sensacional, tá ok? Muito bom. Não vamos perder tempo, vamos diretamente. Doutor Wagner, eu falei que ia tirar o doutor, mas já começa com o doutor. Quais as sequelas na saúde da criança que não brinca, Wagner? Bom, são graves, né? Eu sempre, toda vez que eu gosto de começar uma conversa, sempre gosto de colocar um verso do Steiner. Eu vou ler para vocês, tá bom? Façamos predominar a clareza em nosso pensar ao redor da criança, para que esta, sendo integralmente no organismo físico, também o elemento espiritual, com o qual se possa se extrair do falar um pensar correto. O que aparece em nossos pensamentos reflete diretamente nos órgãos. Então, assim, se o Steiner fala, a antroposofia fala, a psicomotricidade fala, os professores de educação física falam que o movimentar da criança é importante no seu desenvolvimento, claro que é. Se a gente for ver dentro do histórico do ser humano, o ser humano é um carnívoro, ele é um caçador, ele tem que estar em movimento, né? E mais do que isso, hoje nós temos uma outra consciência, e esse movimentar dessa criança desde a sua tenridade, dentro do nosso olhar antroposófico, não reflete só na vida diária da criança, mas também numa vida futura, na vida adulta, né? Para que essa criança possa ter coordenação, pensamento, ritmo no seu atuar no mundo, né? E além disso, a gente vê que as crianças que fazem atividade física, né, de uma forma, dependendo da idade, de forma lúdica, depois aprendendo técnicas, ela é uma criança mais saudável, né, mais tranquila, mais sossegada, que a gente fala, né? Então, para nós pediatras, é muito bom a criança fazer atividade física, não ficar só na tela do computador, que infelizmente a gente tem que ter nessa época de confinamento, mas eu digo assim, em tablet, em televisão, a criança tem que estar em movimento, né? O brincar é importante, porque isso com certeza vai causar tanto doenças físicas, como também até agitação psíquica, né? Criança que eu vejo no consultório que mexe muito no videogame são crianças mais agitadas, né? Mais inquietas.
Então, a criança precisa estar em movimento mesmo, tá bom? Essa é a minha visão. É o equilíbrio, né? A gente ter esse equilíbrio da utilização das multitelas aí, né? Que Exatamente. impactam a vida. Renata, Exatamente. como é que os pais eles podem colaborar aí para prevenir o sedentarismo infantil? Primeira forma de colaborar é brincar com seus filhos. Tempo para estar com seus filhos, brincar com eles, porque é importante que não só que os pais deem um espaço para a criança brincar, mas que eles brinquem com as crianças. Porque o exemplo, ele arrasta, literalmente. Então, os pais precisam sair um pouco dessa inércia. A gente sabe que a rotina da vida é complicada, a gente sabe que tem que trabalhar, sabemos tudo isso. Mas é importante que se tire um tempo para brincar com essa criança e para estar com essa criança que ela está brincando, está em movimento. Outra dica também é, sempre que possível, colocar essa criança numa atividade esportiva, numa atividade física, numa atividade que eles obtenham esse brincar de uma outra organização, que não seja tão livre, tão espontânea, mas de uma forma mais organizada, mais diretiva, que através da prática esportiva. Então, são formas, são dicas que esses pais podem ter, mas assim, nesse tempo de confinamento, onde muitos locais estão fechados ainda, onde existe esse abre e fecha, onde existem restrições, a grande dica é brincar com seus filhos. E também não, como se diz, terceirizar essa atividade só para o outro. Tem que ter essa relação. Nem que você pegue uma bicicleta e vá andar no parque, acompanhar o seu filho, nem que você esteja ao lado dele. A presença é muito importante para que essa criança se sinta incentivada, motivada, ela perceba que existe um interesse desse adulto, não de interferir nesse brincar, nessa atividade, mas estar junto com. Isso é muito... Mesmo que você também leve essa criança para algum lugar que tenha prática esportiva, que você também arrume, dentro das suas possibilidades, um tempo para, em algum momento, estar ali, incentivar essa criança. É a minha dica. Fantástico, fantástico. Realmente não dá só para a gente deixar nas instituições escolares, né, ou esportivas, né? O tempo da família com a criança para poder brincar é fundamental para poder completar esse quebra-cabeça aí da vida útil dela, né? Claudinha, como as escolas podem colaborar na prevenção do sedentarismo? Vamos agora no viés das escolas, minha querida. Eu acho que, em primeiro lugar, as escolas têm que ser grandes pontos de encontro. Quando eu quero me encontrar com alguém, eu vou até alguém, né? Eu não aguardo passivamente essa pessoa. Então, eu acho importante, porque a partir do momento que a gente pensa na escola como um ponto de encontro, a gente começa a investir muito em questões extracurriculares, né? Esses encontros extracurriculares que são tão fundamentais. Agora, durante as aulas, se a gente for pensar nessas metodologias ativas, né? Então, o conhecimento, a criança não fica parada passivamente, aguardando o conhecimento ser transmitido para ela. A gente sabe que a aprendizagem, nesse sentido, ela é muito ineficiente. A aprendizagem acontece de fato, gente, ela não está no resultado, ela está no processo, ela está no caminho. É no caminho que a gente aprende, é no caminho que a gente transforma. E para que isso aconteça, é importante que a criança tenha a oportunidade de sair de dentro da sala de aula no momento da aprendizagem. Pode ser até o pátio. Eu estou estudando biologia, eu vou até o pátio, de repente, e eu vou olhar aquela graminha, eu vou olhar aquela árvore, enfim... A gente, muitas vezes, a criança fica decorando um monte de informações e ela sequer percebe, né? Tem um texto do Rubem Alves que é muito bonito nesse sentido. Ele fala, será que você já parou para observar a simetria das folhas? Será que você já observou uma folha? Aquilo é incrível, né? E a gente fica lá, de repente, estudando as taxonomias botânicas, né? Então, é muito importante que esse aluno ele tenha a possibilidade de sair da cadeira, porque isso tem que estar fora do discurso, isso tem que estar na prática pedagógica. A partir do momento que eu tiro esse sujeito da cadeira, eu mostro para ele que a aprendizagem ela acontece, eu tenho que buscar a informação e não ficar passivo recebendo a informação. Então, é muito comum, a gente começa a falar dos eletrônicos, mas eu estou
disponível para o meu filho para brincar com ele? Eu, como professor, tiro esse aluno da sala de aula, eu faço ele se movimentar, porque, claro que, como professores de educação física, nós três aqui, né, a gente sempre vai defender aulas organizadas, aulas que, enfim, que tenham como foco o método, que a gente utilize, de fato, a prática esportiva. Mas para a gente combater o sedentarismo, antes de qualquer coisa, a gente tem que tirar a criança da cadeira, a gente tem que tirar a criança da cama e do sofá, né? Então, eu acho que é pensando dessa forma que já é um belo ponto de partida. Programa Crianças em Movimento, seu programa semanal na web, toda segunda-feira um episódio novo, lá nos canais Movimento Mirim, professora Renata Rodrigues e no Cuca Beta. Não perca, galera, toda segunda-feira. Wagner, como médico, que relação você faz do brincar com a saúde das crianças? Então tá, vai mais um versinho do Steiner, tá? Tá bom? Bora. Vamos lá. Se a criança é capaz de se entregar por inteiro ao mundo ao seu redor, em sua brincadeira, então em sua vida adulta será capaz de se dedicar com confiança e força a serviço do mundo, né? Então, assim, em 2017 saiu um artigo pela Sociedade Americana de Pediatria, né? A receita para o pediatra, fazer essa criança brincar. Então, está bem sedimentado no mundo científico, além, né, dos textos de vocês da educação física, mas foi um primeiro texto que eu li da Sociedade Americana que falava para a gente receitar brincadeiras para a criança. A criança tem que brincar mesmo e a gente evitar esse sedentarismo. Dentro do nosso olhar antroposófico, assim, a gente vai fazer essa criança se movimentar e uma coisa que eu sempre falo do livro da pedagoga Waldorf, a doutora Luísa Almeirão, que é falar assim, nessa brincadeira, a criança traz desse mundo cósmico que ela veio, uma fantasia, que é inerente à vida dela. E nessa brincadeira, né, nesse brincar, dependendo da faixa etária, ela vai mexendo nessa fantasia que ela tem e vai fazendo o quê? A criatividade, né? E dessa criatividade nesse brincar leva à inteligência. Não digo inteligência de ficar decorando textos, matemática, história, não. Essa inteligência de vida mesmo, sabe? Do que essa criança vai enfrentar numa fase de adolescência, na fase adulto-jovem e também atuando no mundo com a sua profissão. Então, assim, para mim, a brincadeira é uma coisa, não só para mim, mas para vocês também, que é uma coisa muito séria para a criança. Isso vai ajudar muito na formação do que essa criança está se formando como ser humano. Complementando a sua primeira pergunta, uma criança que não brinca, ela vai ficar travada. Essa criatividade vai se manifestar, essa fantasia cósmica que ela tem dentro dela vai ser acessada? Não vai. E o pior é assim, dentro que a gente estuda, quando você tem um meio eletrônico, a imagem vem toda pronta. Você não tem a capacidade de criar, né? Então, sempre a gente fala para as mães, uma forma da gente ter um vínculo materno infantil maior, porque as mães hoje em dia trabalham, é contar à noite sempre um conto de fadas. E sempre ter a mensagem do bem vencendo contra o mal. Isso que é bacana, né? Tem até uma historinha que a vovó pegou essas histórias e começou a contar para as crianças, ela pulava as partes ruins, e as crianças ficaram com medo da vovó. A criança não quer saber desses incidentes, né, da malvadeza do lobo mau. Ela quer saber o final mesmo, do que o bem vencendo o mal, né? E o brincar também vai também nessa coisa dessa trimembração ajudar o quê? A equilibrar sempre o metabólico com o pensar. Então, eu falo que a brincadeira também é um respirar. E brincar também, se a gente for ver, quando a criança está brincando, ela nunca está triste. A criança sempre está brincando feliz, né?
Então, para ver que ela está vindo para o mundo, apesar de toda a nossa dinâmica hoje em dia da pandemia, que esse mundo é bom. Que bom que eu estou nesse seio dessa família, que bom que eu tenho a professora Renata, entendeu? Que bom que eu estou nesse meio, que bom que tem pessoas que estão me ajudar nesse processo de vida. E eu acho que é isso, entendeu? Fantástico. Não, já explodindo a cabeça aqui da galera aqui, gente. Sensacional. Não, quando você coloca a vida adulta, né, que traz confiança e força a serviço do mundo, depois, logo em seguida, você destaca a criatividade. E lembrar que criatividade é uma das competências que o Fórum Mundial de Economia destaca como sendo uma das 3 mais importantes no momento. Então, quer dizer, olha a importância do brincar na constituição dessa vida adulta aí, né? Fantástico, fantástico, Wagner. Renata, quais as maiores dificuldades enfrentadas pelo professor para utilizar o lúdico em suas aulas? É uma grande polêmica, né, sobre o trabalhar com o lúdico nas aulas. O que o professor tem que buscar é um equilíbrio, porque o brincar já é algo que faz parte da essência da criança e traz prazer, ok. Mas se eu trago esse lúdico para a minha prática educativa, seja ela dentro da academia, dentro da escola, dentro do clube, ou da prática esportiva, eu tenho que fazer uma relação desse lúdico com aquilo que eu me proponho a trazer para aquela criança com significado. Isso não quer dizer que esse lúdico espontâneo, orgânico, não seja importante, mas ele já faz parte do mundo dessa criança. O que eu trago como professora desse lúdico é um significado para a aprendizagem daquilo que eu quero propor àquela criança. Para isso, eu preciso me fundamentar. Fundamentar esse lúdico para que ele não fique solto, satélite, nessa prática educativa ou nessa prática esportiva. E aí isso gera uma grande polêmica, porque tem muita gente que diz que os professores, hoje em dia, estão justificando uma certa incompetência ou uma certa fragilidade, principalmente na educação física. Isso está sendo muito dito, disseminado, uma certa fragilidade nos seus conteúdos de ensinar e de propor, e estão substituindo isso por um discurso que é lúdico. Então, a gente precisa tomar atenção para isso. O lúdico não substitui aquilo que você vai propor. Ele é uma estratégia, uma ferramenta poderosa que vai trazer uma potência, um significado daquilo que você quer propor para a criança, para o indivíduo. Então, é preciso que a gente relacione esse lúdico com aquilo que você quer propor, com aquela atividade que você está ali mediando. E aí você vai ter uma sustentação que perpassa por uma questão prática, de prazer, de experiência, mas também tem um grande escopo teórico e formativo. Então, é o grande desafio do professor. Ele não pode banalizar esse tesouro que é o lúdico, não pode banalizar, mas também não, e também, ao mesmo tempo que ele tem que elevar esse lúdico, ele não pode ser a única forma dentro da sua prática educativa. Posso complementar? Eu acho que o lúdico é o acesso mais fácil para a fantasia cósmica, para levar para a criatividade, né? Porque é através da brincadeira, desse lúdico, que eu acesso mais. Às vezes a criança, lógico, ela não tem a noção, mas ela não quer aprender muita técnica, mas através desse lúdico do brincar, eu acho que é a chave mais rápida para a gente acessar essa fantasia. Essa é uma impressão que eu tenho, entendeu? É uma impressão verdadeira, Wagner, porque o lúdico, ele faz esse acesso e ele é muito democrático. Sim, sim. O lúdico é democrático, né? Então, quando você fica no tecnicismo, você acaba sendo excludente de alguma forma. Então, o lúdico ele se torna para todos. O que tem acontecido, né, muitas vezes, é que a crítica que nós, professores, recebemos, né, é que não estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer em detrimento só do lúdico. E é isso que a gente tem que ficar atento. Mas é o acesso mais poderoso. Sim. Concordo plenamente com você. Eu não acredito em outro caminho. Eu não acredito em outro caminho. Eu acho que só fica no tecnicismo, desculpa, eu acho que engessa demais.
E eu acho que o lúdico tem que ser, a criança, se o brincar tem que ser livre, esse lúdico acessa muito mais rápido. Se as pessoas tivessem essa noção, nossa, pelo amor de Deus, como as crianças seriam mais felizes, eu acho, com certeza. Gente, eu posso só complementar, Marcelisa, a gente não deixa você falar hoje. Tem uma questão que eu acho que é importante. Hoje, muito se fala a respeito das funções executivas, né? O que são as funções executivas? Na verdade, elas são funções que são governadas por uma estrutura do nosso sistema nervoso, que é o córtex pré-frontal, que é justamente a estrutura que governa os nossos comportamentos. Essas funções, gente, a gente não nasce com elas prontas, a gente nasce com a capacidade de desenvolvê-las. Uma dessas funções é a flexibilidade cognitiva. Para a criança acessar essa flexibilidade cognitiva, o lúdico é fundamental. O que é flexibilidade cognitiva? É a capacidade que eu, como indivíduo, tenho de me adaptar a diferentes situações. E é muito importante, quando a gente ouve, né, o Dr. Wagner falar aqui, falar aqui a respeito desse repúdio a um olhar único e exclusivamente tecnicista, quando a gente está falando de um olhar somente tecnicista, e aí a gente está falando, no nosso caso, na educação física, um olhar tecnicista, mas no caso do professor de sala de aula, um olhar exclusivamente conteudista, né? Onde a criança recebe aquela informação, ela não tem a oportunidade de correr atrás daquela informação. Eu não trabalho flexibilidade cognitiva. E, gente, criança inteligente é criança que sabe se adaptar. O Piaget já falava isso para a gente, né? Qual é a função da inteligência? É se adaptar. Eu sou inteligente porque eu preciso me adaptar a esse mundo. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar. E é o lúdico que permite esse acesso. É no lúdico que a criança consegue fazer boas escolhas, ter oportunidade de fazer escolhas, ter oportunidade de criar. Então, ele é fundamental. Agora, ao mesmo tempo, a fala da Renata é importante, porque eu, como professora, eu preciso estar fundamentado e entender como que eu vou inserir o lúdico na nossa aula, né? Na minha aula. Não é simplesmente deixar solto, não que esse momento não deve existir. Deve sim existir na minha aula um momento de exploração, um momento que as crianças tenham a oportunidade de explorar aquele material, aquele conteúdo que eu estou apresentando para elas. Mas em algum momento eu vou precisar dirigir, eu vou precisar mediar. E aí eu preciso saber aonde é o meu ponto de chegada. O que eu quero? O que eu planejei? Né? Eu não planejei deixar um monte de criança brincando livremente, sim, porque nesse caso, na verdade, não faz sentido o meu ensino. Né? Então, assim, elas vão brincar, ok, mas eu vou manipular isso. E como é que eu vou manipular? Eu vou preparar o ambiente, eu vou preparar os materiais que ela vai manipular, eu vou apresentar para ela, de repente, questões norteadoras. Então, eu vou direcionar desafios para que elas explorem. É disso que a gente está falando, porque a gente vem a muitos programas falando da importância do lúdico, e aí pode ser que um professor fale, não, pera, então é só para eu brincar? Não, calma. Né? Então, acho que essa fala da Renata ela é muito importante. Prestem atenção, organizem a prática de vocês e usem o lúdico como um recurso. Posso comentar? Pode completar. Pode. Tem uma coisa da pedagogia Waldorf que eu acho maravilhoso dos professores, que entre o tecnicismo e o lúdico, que é o respirar. Então, quando a gente vai muito para o tecnicismo, a gente retrai essa criança, né? Ela vai para dentro. E quando a gente traz o lúdico, a gente traz a vida dessa criança para fora. Então, é nesse equilíbrio, né? E a gente nunca pode esquecer que o professor é uma autoridade amorosa, né? O Steiner fala isso dos pais no primeiro setênio e no segundo setênio, dos 7 aos 14, que as crianças vão para a escola para aprender mesmo, né? Tudo bem que vão antes, mas assim, essa autoridade, quem vai nortear isso, né? Que no primeiro setênio a criança está no ninho, agora ela vai sair fora, né? Tem um outro tipo de autoridade, ela passa por um segundo portal. E esse professor que vai nortear
o resto da vida. Então, essa autoridade amorosa, mas a criança às vezes queria fazer determinada coisa, só que o professor pediu para fazer aquela coisa que ela às vezes não queria fazer. Só que a criança tem que pensar, quando o professor tem essa noção, né, que a criança tem que sentir assim, eu gostaria de fazer, mas ela não me deixou, mas é para o meu próprio bem. Entendeu? É esse sentido, sabe? Então, esse equilíbrio que a professora Renata falou e você está falando, é nesse respirar, sabe? Então, é isso que é difícil o equilíbrio, né? Mas a gente acha o caminho. Desculpa, professor Marcelo. Não, que isso, pô, tá fantástico aqui o bate-papo, meu Deus, a pergunta foi, olha, vou te falar, foi um TikTok aqui, direto aqui, toca para cá, toca para lá, recebe aqui, sensacional, sensacional. Eu queria só fazer uma observação, que quando eu ouço muito tecnicismo, né, até fazer uma correlação com a propaganda. Antigamente, a gente fazia propaganda para a massa, né, de uma forma única. E quando me parece muito isso, quando a gente fala assim de uma aula tecnicista, parece que nós estamos falando para todo mundo. Só que hoje o nosso público pede algo individualizado. Hoje a gente está com muito mais uma informação para desenvolvimento daquele cidadão, daquele, né, humaninho, né, vamos colocar assim. Então, hoje é uma questão mais individualizada, e o que a gente vê também na propaganda, continuando nesse correlato. Hoje a gente tem multimídias e a gente pode jogar nossa informação de forma multifacetada para todos, né? Acho que é importante o equilíbrio, importante aí, mas acho que a gente tem que sempre trazer esses dois grandes pontos aí, né? Isso que vocês três aí tabelaram, aí triangularam aí de uma forma sensacional, sensacional. Renata, está sendo fantástico, está sendo fantástico aqui o Wagner, pediatra, aqui falando com a gente. E, pô, acho que depois dessa última pergunta, ainda mais, essa pergunta que eu vou te fazer faz mais sentido e mais força ainda. Não está na hora das instituições esportivas se associarem à classe médica, né? A gente trazer cada vez mais Wagners aí para perto da gente, para perto da nossa instituição, trabalhar junto com pediatras e outras modalidades aí da área médica para poder estar junto com a gente? Passou da hora. Passou. Eu penso que não tem outra forma de caminhar. A gente sozinho não faz nada. Olha quanta contribuição o Wagner está trazendo para a gente hoje, porque nós vamos todos de mãos dadas juntos. Não tem essa de não se meta aqui no meu quadrado. Não é questão de se meter, é questão de vamos caminhar juntos, porque esses olhares, essas contribuições só fazem essa criança evoluir melhor, desenvolver melhor. Então, assim, eu sempre tive boas parcerias com o médico. E eu vou dizer que isso só fez bem, porque você aprende muito, você troca muito, e não só com o médico, com outros profissionais. Assim, a gente está falando aqui, como o Wagner está aqui presente, eu acho uma bênção, um privilégio os profissionais que já conseguiram cruzar essa fronteira e fazer essa relação, e as instituições também, fazer essa relação. Claudinha, acho que vai lembrar disso, né? Na instituição que nós já trabalhamos juntas, nós tínhamos uma relação direta com a classe médica, com programas, né, diretos com a classe médica, um diálogo que... e foi dito que foi um diálogo não só unilateral, foi bilateral, porque a gente aprende, e a gente começa a ampliar o nosso olhar. Eu falo como profissional de educação física. Eu comecei a frequentar congressos de pediatria e de educação, de pediatria e prática esportiva, de alergia, de imunidade com atividade esportiva. Por mais, professores, que isso pareça distante da nossa realidade, por mais que a gente sente muitas vezes nesse congresso e fale assim, estou boiando, é muito bacana quando você começa a fazer essa relação. Porque são ciências e contribuições afins, elas se completam. Então, e, ao mesmo tempo, como eu já me senti privilegiada, porque eu já tive médicos que já fizeram curso que eu ministrei,
curso de natação, curso de hidro, curso de educação. E ter a presença desses médicos foi assim foi um presente, porque eles estavam... Olha que lindo! Eles falaram assim, eu quero entender a linguagem que é falada para eu poder fazer o melhor trabalho. E é uma relação vice-versa. E tem um Wagner, que a gente fala que é um médico que é praticamente amigo, né, da natação, da atividade infantil, causa para a gente, sabe o quê? Incentivo. Por mais relações construídas, com mais médicos e professores, que cria essa relação de abertura. E a gente tem uma tendência a culpar os médicos. Eles não são abertos. Mentira. Isso é uma questão do ser humano. Não é questão do que você escolheu como ofício. É o ser humano. Tem professores que são extremamente fechados, extremamente restritos. Então, é procurar o profissional que tem uma visão do humano para se relacionar. Então, passou da hora. Instituições, clubes, academias, isso é um caminho que, não, como eu já disse uma vez aqui, não tem volta. Se você quiser estar nesse século fazendo algo bem fundamentado pelo outro, seja ele criança, você tem que ter essa rede de relacionamento e trabalhar em equipe. Tem que trabalhar em equipe. Fantástico. Wagner, quer completar? Quero. Na verdade, eu vou repetir essa frase de novo, Renata já escutou, mas dentro do olhar antroposófico, o Rudolf Steiner fala que a medicina, ela educa. Quem cura é a pedagogia. Então, quem educa são os médicos. Quem cura são os professores. Então, se a gente for ver, desde que a gente nasceu, quando a gente entrou na escola, o que a gente está fazendo agora, principalmente hoje, né? Eu dou graças a Deus que tive bons professores, desde lá do meu pré-primário até aqui. E se a gente for ver lá no Japão, dentro da cultura deles, né? O imperador, a única profissão que não precisa fazer reverência ao imperador é o professor, né? Então, para você ter uma ideia que o professor, ele cuida do nosso caminho. Então, para mim, a antroposofia conversa muito, né, com a pedagogia, eles sempre estão juntos. E cada ano que passa, cada texto que eu leio, mais ainda as raízes vão se entrelaçando. Não dá, como o professor falou, não dá ainda. É lógico que a medicina tradicional ainda não conversa muito, mas quem é antroposófico, quem tem essa linha mais humana, mais até espiritual, tem que conversar com o professor. Ela tem que estar atrelado, né? É isso, é o que meu coração me diz. Afinal de contas, médicos, educadores físicos, a gente cuida de pessoas e a gente transforma a vida das pessoas para o melhor, né? Essa é a nossa acho que é a grande missão. Cláudia, se olharmos para o público adolescente, o sedentarismo é ainda maior, infelizmente. Como é que podemos reverter esse quadro, Cláudia? Então, primeiro a gente tem que entender quem é esse sujeito adolescente, né? Gente, assim, é um sujeito que está passando por uma série de transformações hormonais e, na verdade, quando ele se olha no espelho, cada dia que ele se olha no espelho, aquele corpo é outro. Então, ele tem que se reconhecer todos os dias. Se a gente for pensar, por exemplo, do ponto de vista do crescimento, a gente vinha aí na infância num ritmo de 5 até 8 centímetros por ano de crescimento. Na hora que esse sujeito chega na puberdade, isso pode chegar de 10 a 20 centímetros por ano. É um corpo que muda todas as suas proporções. E esse crescimento, ele não é sequer proporcional, porque você começa primeiro pelas extremidades, então você fica com mãos e pés enormes, é aquele pré-adolescente que parece o sapato do palhaço, um sapato gigante e uma criança pequena. Depois crescem braços e pernas e só depois o tronco. Então, é um corpo que muda numa velocidade muito, muito urgente. Além disso, a gente tem transformações muito importantes acontecendo nesse sistema nervoso.
O cérebro está passando, gente, por uma série de transformações. Então, aquela potência que a criança pequena tem de acordar com muita atividade, esse comportamento que a gente observa na adolescência, que parece meio uma preguiça, o que acontece é o seguinte, esses circuitos neuronais, né, que regulam todas as nossas funções, os nossos comportamentos, enfim, a gente tem uma diferença muito significativa na quantidade de dopamina, que é um neurotransmissor importante, enfim, no circuito do prazer, que é liberada nesse momento aí da sinapse. Então, o que acontece? O adolescente, para buscar essa energia que naturalmente ele tinha na infância, ele começa a correr riscos, né? Porque ele busca por isso, ele busca por essa energia. Então, a gente primeiro tem que entender que sujeito é esse, que é um sujeito que eu recebo, que está passando por uma série de transformações hormonais, físicas, psicológicas, neuronais, né? Então, assim, vamos com calma com essa turma. E aí eu preciso mobilizar esse sujeito a fazer atividade física. Quando a gente fala, por exemplo, de meta dá muito certo com essa turma. E por que dá muito certo? A criança pequena, ela vive numa perspectiva de presente, do aqui e agora, né? Ela não trabalha com hipóteses, isso pode acontecer. Não, é agora, é onde eu estou. O adolescente, o pensamento dele já promove essa ideia, né? Que, poxa, eu posso conseguir isso futuramente. Então, se a gente começar a trabalhar com metas e você, a cada conquista, a cada pequena conquista dele, você comemora, isso dá muito certo. Outra coisa que dá muito certo, né, com os adolescentes, uma vez que a gente entende que eles vão buscar correr riscos, né, enfim, para mobilizar essas emoções que naturalmente ele tinha na infância, que foi outro dia para ele, né? Então, vamos investir em atividades interessantes nesse sentido. Vamos investir em desafios cognitivos, nas atividades, nos jogos que a gente for propor e nas próprias atividades. Quer ver uma coisa que eles adoram? O parkour. E o parkour é extremamente democrático. Eu não preciso ser, enfim, um super acrobata para fazer parkour. Eu posso individualizar os desafios, né? Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Como é que eu vou desafiá-lo do ponto de vista cognitivo e do ponto de vista motor e trabalhar com metas? Isso dá muito certo para essa turma. Fantástico, fantástico. Pode falar, Wagner. Nossa, eu sou entrão demais, né? Você sabe que na adolescência eles gostam de rituais, começa um processo maior de individualização, principalmente corporal. Esse corpo começa a crescer, ele começa a pesar para o espírito. Você pode ver que o gesto do adolescente é um encostado no outro, né? Eles vivem cansados, né? E eles gostam de rituais, tem essa dopamina que faz eles gostam de desafios. Então, essa do Procura achei maravilhoso, né? E tem as idades críticas, né? 12 anos é a idade, você pode ver que é a idade que as crianças ficam meio que chatas, né? Mas não é um processo que cai na alma dessa criança, que é a autoeducação. 17, 18 anos, a gente fala que tem um nódulo lunar e a vida chama, é um chamamento mesmo, o que você vai fazer da sua vida, né? E começa mais um amadurecimento maior do metabólico. Você pode ver que, assim, as glândulas sexuais começam a amadurecer muito. É como um gestual corporal que eu estou vindo cada vez mais para a Terra, de atuar nessa Terra, né? Como é que eu vou fazer isso? E se eu começo esse processo de individualização, começou lá com 2 anos e 4 meses, começa cada ano aparecer mais, eu começo a me expor. Eu não queria me expor tanto assim. E uma coisa que, para eles, né, é assim, eu começo a perder cada vez mais esse contato com o mundo divino, né? Então, por isso que a gente tem que dar mais atenção, e como eles ficam mais encostados, então tem que ter esse desafio na educação física. Eu acho que é um grande desafio para vocês, para nós todos, né? Mas mais para vocês mesmos, porque lá no médico, você precisa fazer atividade física, precisa fazer um esporte, né? Mas para vocês que vão colocar a mão na massa, talvez seja um pouco, talvez não, com certeza mais difícil. E com certeza um desafio mundial, não é só um desafio aqui no Brasil, a gente pode ver, existe uma fuga mundial
nessas idades que o Wagner comentou aí. Então, quer dizer, não é uma questão só isolada de uma modalidade, são de várias, né? Então, é uma questão que acho que a gente precisa saber trabalhar e cada vez mais falar melhor com esse público aí. E a Claudinha aqui deu vários exemplos aí, bem interessantes, até mesmo de uma modalidade que vem crescendo muito aí. Namorou até entrar nos Jogos Olímpicos de Paris, não vai entrar, mas chegou muito próximo. Muito bom, muito bom. Bom, chegamos naquele momento, sim, naquele momento que aceleramos. Que nós chegamos nos 60 segundos da nossa parte aqui do programa, sim, onde o nosso convidado, onde essa dupla dinâmica que está aqui tem só 60 segundos para responder ou a completar essa frase que vou dividir com vocês, tá bom? Muito bem, começando pelo nosso convidado de hoje, o pediatra Wagner Katsura. Wagner, praticar esportes é? Então, só um adendo. Eu voltei a fazer a natação, né? E o esporte, né? Que eu fazia na adolescência e voltei a fazer agora. E comecei a anotar. Eu fiz um poeminha para vocês. Fazer esporte era um respirar, equilibrar, sentir a força da gravidade e a força do pensar. Consciente, inconsciente. Fazer o consciente ou inconsciente. Tornar o inconsciente consciente. E no meio, né, em torno aqui, peso e leveza. Equilibrar, respirar, harmonizar. É isso. Fantástico, fantástico, fantástico. E vou dizer mais, um poema dentro de 60 segundos. Ah, deu 67. Fantástico, fantástico. Olha, Wagner, sensacional, cara. Sensacional. Se a gente estivesse dentro de um videogame, você tinha ganho mais uma vida aí, com certeza. Com certeza você tinha ganho mais uma vida agora. Foi fantástico, 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 fantástico. Muito bem, vamos para a Renata. Renata, praticar esportes é? Depois desse poema, eu não sei mais o que eu vou falar, né? Mas, assim, praticar esportes, para minha visão pessoal, de quem praticou a vida toda, é ter uma experiência que transcende para toda a nossa vida. É um privilégio para toda a nossa vida que você carrega como um hábito, como uma mudança não só física, de saúde, mas mental, emocional, é para toda a vida. Fantástico, fantástico. Cláudia, para você, praticar esportes é? Eu acho que é vida. Simples assim. Eu estou até intimidada para falar hoje aqui, então vamos parar por aqui. Imagina. Não, foi fantástico, Wagner, vocês todos, acho que é isso. Eu acho que, gente, a gente está chegando no final desse programa, e se a gente fosse fazer um resumo, nós falamos em esporte, falamos em saúde, falamos de educação, né? Começando sempre pelo humaninho, né, que a gente vem tratando aqui. Hoje até falamos um pouquinho desse humaninho já crescendo. Ou seja, acho que se torna indissociável essas três palavras, né? Esporte, saúde e educação, né? Acho que não tem como a gente separar isso. Wagner, me fala uma coisa. Para a gente terminar aqui, a gente está chegando para a gente começar as nossas despedidas. Eu tenho assim, um imenso prazer em agradecer você reservar o seu tempo nessa correria doida, né, que toda a parte médica está envolvida aí no meio da pandemia, a gente só tem de agradecer. Foi uma aula que você nos passou nesses 40 minutos aqui, foi fantástico. Mas eu sou curioso, então eu vou roubar mais um minutinho desse programa para me falar, porque você é apaixonado pelo Batman, é isso mesmo? Sim, sou apaixonado desde pequeno, não sei se foi pela fonética, né? Batman, e na década de 60 teve aquele seriado, né? Mas, assim, foi na década de 80 que teve um quadrinho do Frank Miller que chama Cavaleiro das Trevas, e aí eu fiquei totalmente entregue a esse herói, né? Um herói humano, que é playboy, na verdade, e teve esse trauma na infância, e ele faz de tudo para vencer o mal, né? É mais nesse sentido. Então, sou totalmente... um cara extremamente inteligente.
e muito habilidoso, né, que a gente fala. Então, sou muito fã dele. Fantástico, fantástico. Adam West, o primeiro Batman da televisão dos Isso. anos 60, fantástico. Claudinha, suas despedidas, minha querida. Como é bom fazer esse programa, né? Que delícia, como a gente aprende, como está fazendo bem para a gente, né? É incrível. Então, assim, agradecer muito ao Wagner aqui pela presença dele, vocês dois. Eu tenho um recado, às vezes eu tenho uns recados aqui no fim do programa, né? Oportunidade é tudo, gente, esse é o momento. É o seguinte, no site da Movimento Mirim, a gente está fazendo algumas ações, porque é importante para mim entender qual que é o interesse dos professores, o que eles querem de verdade em termos de treinamento, né? Então, muitas vezes tem algumas pesquisas para serem respondidas lá, é rapidinho, é coisa de 5 minutos. E todo mundo que responde a pesquisa sempre ganha algum brinde, alguma coisa. No mês passado, a gente estava distribuindo uma tabela muito linda de desenvolvimento infantil, então eram os 5 domínios do desenvolvimento infantil, do 0 até os 17 anos. Esse mês agora, todo mundo que respondeu uma tabela exclusiva de aptidão física infantil. Então, a gente tem um gráfico da aptidão física, o que acontece com todos os componentes da aptidão física, a gente está falando de equilíbrio, coordenação, agilidade, velocidade, potência, tempo de reação, flexibilidade, composição corporal e assim por diante, né? Quais são essas variações que acontecem aí na primeiríssima infância, primeira infância, segunda infância e adolescência. Então, assim, www.movimentomirim.com/pesquisa. Você vai gastar 5 minutos para responder uma pesquisa muito rapidinha e vai conseguir fazer o download dessa tabela exclusiva, tá bom? Bom, então, galera, vamos lá, entrando no site da Movimento Mirim e respondendo a pesquisa para você receber aí o material. Professora Renata, suas despedidas, minha querida. Então, gente, que delícia. Obrigado quem ficou com a gente aqui até o final. Compartilhem esse programa. Compartilhem esse programa. Agradecer demais, Wagner, a sua presença. Nosso encontro ele foi feito lá cosmicamente, né? A gente sabe disso e é um prazer que você esteja aqui no programa. Como é que eu digo assim, você está sendo com essa generosidade que você tem de nos mostrar não só o lado da medicina, mas da antroposofia, né? O lado humano que você como médico tem, né? E parceiro, eu acho que isso é muito bacana, é um privilégio. E dizer que sigam as nossas redes sociais, sigam as redes sociais do Dr. Wagner. Quem quiser saber sobre antroposofia, por favor, tem grupos, tem livros. Então, assim, quem ficou curioso, é uma oportunidade de você ampliar sua lente. Então, até a próxima semana. Muito bom, pessoal. Eu me despeço com vocês. Semana que vem, essa Liga da Justiça volta para receber mais um convidado aí, que vai ser sensacional, que nem o Dr. Wagner teve conosco aqui nesse dia de hoje. Pessoal, muito obrigado pela sua paciência, sua audiência, e até semana que vem com mais um programa Criança em Movimento. Tchau, tchau, pessoal!